Pai Santo, te agradecemos porque chegou o sábado. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos, de estarmos juntos, mesmo que distantes, mas estamos tendo essa oportunidade de nos congregar. Senhor Deus, eu clamo a Ti pela presença do Espírito Santo. Que Ele me tome, me use e que direcione meus pensamentos e também, Senhor Deus, a minha fala. Que seja a Tua vontade, que seja apresentada. E também te peço o Espírito Santo sobre cada um de nós, cada um. Que o nosso coração possa estar aberto à mensagem, que possamos estar receptivos e que possa ser útil para cada um de nós. Te agradeço muito. Em nome de Jesus que te peço e agradeço. Amém. O título do estudo é O Mestre dos Mestres. Eu vou compartilhar a tela com vocês. O Mestre dos Mestres. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos estudar, falar do nosso querido Jesus como mestre e também vamos falar dos seus alunos. Esse é um tópico. E outro tópico é algumas habilidades socioemocionais de Jesus Cristo e como desenvolvê-las. Então, mais para o lado dele como mestre, como professor. E essas habilidades socioemocionais nós vamos entrar na parte da psicologia. Então, normalmente, quando nós estudamos Jesus, nós estudamos mais o lado religioso. Hoje nós vamos pegar um pouco das ciências humanas e vamos entender o comportamento de Jesus, a mente de Jesus, usando as ciências humanas. O mestre e seus alunos. Todos os discípulos tinham sérias falhas de caráter quando Jesus os chamou a seu serviço. O próprio João, que chegou a ter mais íntimo convívio com o manso e humilde, não era de si mesmo dócil e submisso. Ele e seu irmão foram chamados filhos do trovão. Durante o tempo em que viveram com Jesus, todo menosprezo a ele mostrado lhes despertava indignação e combatividade. Mau gênio, vingança, espírito de crítica, tudo se encontrava no discípulo amado. Era orgulhoso e ambicioso de ser o primeiro no reino de Deus. Desejar todas as nações, 202.2. O outro texto. Os apóstolos diferiam largamente em hábitos e disposição. Havia o publicano Levi Mateus e o ardente zelote Simão, um intransigente inimigo da autoridade romana. O generoso e impulsivo Pedro e Judas, de vil espírito. Tomé, leal, se bem que tímido e temeroso. Filipe, tardio de coração, inclinado à dúvida. Os ambiciosos, francos filhos de Zebedeu com seus irmãos. Estes foram reunidos com suas diferentes faltas, todos com herdadas e cultivadas tendências para o mal. Desejado todas as nações, 202.4. Enquanto Jesus estava preparando os discípulos para a sua ordenação, um que não fora chamado, ele não foi convidado, se esforçou para ser contado entre eles. Foi Judas Iscariotes, que professava ser seguidor de Cristo. Adiantou-se-lhe, então, solicitando lugar nesse círculo mais íntimo dos discípulos. Desejado das Nações, 200.3. Os discípulos estavam ansiosos porque Judas fosse contado entre eles. Tinha imponente aparência, era dotado de perspicácia e habilidade executiva, e eles o recomendaram a Jesus como pessoa que lhe seria de grande utilidade na obra. Desejar todas as nações, 200.4. Então, aqui a gente vê que Jesus pegou 12 alunos com características que dá para perceber que elas eram notoriamente resistentes à mudança. Traços bem complexos, de caráter. O único que nós poderíamos dizer assim que era habilitado, mais habilitado para a obra, era Judas.
E justamente esse, Jesus não chamou, não foi até ele e buscou. Ele veio e interferiu ali, né? Quis chegar mais próximos aos discípulos e ser apresentado a Jesus. 11 desses 12, podemos dizer que eram de pouco talento. Quase nenhum, né? E Jesus pegou essas pessoas para formar um mais excelente time, para montar o projeto dos seus sonhos, o projeto da sua vida. Será que você acreditaria que algum desses homens, com aqueles traços que nós vimos que eles tinham, fosse mudar o traçado da humanidade? Eles fossem marcar a presença como marcaram? Será que você os escolheria para liderar uma empresa que você colocou todo o seu dinheiro? Ou, como Jesus, o projeto da sua vida? Você faria uma coisa dessa? E Jesus fez. Já pensaram nisso? Ele escolheu essas pessoas exatamente assim. Parece um paradoxo, né? Vamos continuar. Deus toma os homens tais como são, com os elementos humanos de seu caráter, e os prepara para seu serviço, caso queiram ser disciplinados e dele aprender. Não são escolhidos por serem perfeitos, mas apesar das suas imperfeições. Desejado todas as nações 201.2. É assim mesmo que funciona. É apesar das suas imperfeições, é assim que eles são escolhidos. Que Deus escolhe. Deus não escolhe uma pessoa por ser perfeita, por ser a melhor. Jesus, com aquela habilidade, né, tão aparente para o sucesso como era de Judas, não foi ele que ele escolheu. Ele pegou um impulsivo Pedro, irritado, nervoso. Pegou um João ali também, um temperamento difícil, filho do trovão. E aquele que aparentemente era o mais lapidado, não foi quem ele procurou. Eu acho tão interessante como Jesus considera cada um de nós, sabe? Eu fico pensando, como é que Deus foi me escolher para fazer parte desse grupo de sacerdotes? É uma coisa que eu medito muito, sabe? E aí eu começo a pensar assim que Jesus, ele considera o ser humano realmente único, insubstituível. Nós somos, assim, eu penso e acredito, pérolas vivas para Jesus, pérolas vivas no teatro da existência, apesar dos nossos defeitos, das nossas crises, das nossas perturbações. Somos seres adoravelmente complexos. Você é incrível! Você acredita nisso? Você tem a maior capacidade que existe. Sabe qual é? É a capacidade de pensar. E Deus te criou e me criou com essa capacidade. E por isso nós podemos aprender. E o que Ele quer lá, como está ali em cima, pessoas que queiram aprender. Nós temos essa capacidade. Porque nós temos a capacidade de pensar. E você usa ela o tempo todo, não é verdade? Usa. Até para se perturbar. Né? Não é assim? A gente pensa. E se a gente, por exemplo,
não tem um problema, a gente até consegue criar um, né? Nossa mente não para, o tanto que a gente pensa. É incrível. O ser humano é fascinante. Nós temos uma habilidade majestosa para o desafio, para ficar sempre pensando e criando e desenvolvendo. Inclusive criando problema, né? Na nossa mente. Como diz o psicólogo, psiquiatra Augusto Cury, a gente consegue até criar vampiros que nos assombram e sugam toda a nossa energia mental. É o ser humano. Nós somos complexos demais. Vocês já notaram que nós gostamos de nos aproximar de pessoas que nos desafiam? Jesus também. Pense na sua mente. Nós não representamos Jesus? Nós não estamos aprendendo que quanto mais a gente conhece de nós mesmos, a gente está conhecendo também de Jesus? Então, Jesus sabia que os discípulos não corresponderiam a ele como alunos excelentes, mas nem de longe. Mas sabia que eles poderiam ser moldados. Jesus escolheu pessoas desafiadoras. E as pessoas como você e eu, que gostam de desafio, que procuram isso, e assim como Jesus, que quer mentes que desejem aprender e que ele sabe que mentes assim são pessoas desafiadoras, são pessoas que não dizem sim para tudo, normalmente têm gênio forte, mas são essas pessoas que ele quer, porque são esses seres humanos, são seres humanos que, por ter todas essas características, eles podem ser moldados e serem transformados em grandes pensadores, seres autônomos, livres. E é assim, ó, ser livre significa que eu tenho capacidade de escolher amar quem eu quiser, incluindo o meu mestre. Ele nunca quis nenhum amor forçado. Então ele pega a gente assim, desafiador. E uma outra coisa que eu penso também de Jesus, quando eu olho e estudo sobre ele, é que ele via o que as pessoas tinham de bom e inspirava essas pessoas a serem melhores. Ele via o que elas tinham de bom e ele fazia também com que elas sonhassem que elas podiam ser melhores. Olha, eu vim aqui, eu vou te fazer, sabe o que contigo, Pedro? Você vai ser pescador de homens. Colocou lá em cima. Fez ele sonhar. O que Pedro pensava lá, cuidando das redes, da pesca, os sonhos que ele tinha? Com certeza Jesus fez ele sonhar altíssimo, coisas que ele nem imaginava. E Jesus apostava nele. Jesus apostava, ele via o que ele tinha de bom. Isso que me admiro, assim, como Jesus olha o que a gente tem de bom e faz com que a gente sonhe alto. Me admiro muito, sabe? Agora, fazer uma pergunta para as educadoras, para os educadores, pais, mães. Essa é uma boa maneira de educar? Essa estratégia que ele usa? Ou seria melhor eu chegar e apontar para o meu filho, você errou aqui, ó. Você fez isso, isso, isso. Não faz mais, não faz mais. Por que você age desse jeito? Porque você costuma ser assim. Porque e dá o adjetivo, né? Ou será que existem maneiras melhores de fazer com que esse filho, essa filha, dê saltos de crescimento na sua vida, como pessoa?
e que você, como pai, como mãe, considera sobre essa tática de Jesus de ficar, de ver o que tem de bom em cada um e de fazer com que eles sonhem, com que eles pensem que eles podem ser melhores. Inspirá-los. Eu acho que essa é a melhor forma do mundo. É a melhor forma que um Deus generoso, amoroso e confiante naqueles que Ele escolheu de nos ajudar a nos desenvolver. E como mãe, o outro lado também eu já conheço. E é delicioso também conhecer a parte boa, que é quando a gente aplica isso no lar. Mesmo que nossos filhos já sejam adultos, o resultado é felicidade e um respeito que não dá para explicar. E muito aprendizado, muito aprendizado. Eu me lembro que minha filha, uma vez, com 15 anos, falou: mãe, você não deixa a gente quebrar a cara. E eu refleti muito sobre isso, porque a minha proteção não fazia sentido ali, estava impedindo que ela pudesse aprender e viver. E Deus não faz isso conosco, Ele não fica apontando nossos erros, ou Ele não fica também se colocando na frente. Ele permite que nós façamos escolhas, né? E Ele é um excelente educador e pai. Então, da melhor forma, Ele vai nos guiando, né? Assim como Ele fez com seus discípulos, que não era diferente de nós. Você está demonstrando aí muito lindamente, e isso me alegra muito também. Mas é isso. Obrigada, obrigada por essa participação que enriquece. Obrigada. Então, se a gente quer realmente, né, ver pessoas crescerem ao nosso redor, essa é uma excelente maneira. É simples no falar, mas na hora do agir, às vezes a gente, né, tem mais dificuldades. Então, continuando assim, qualquer professor sabe que seu objetivo maior, que a gente vai tentar focar também nesse lado do ensino, já que nós vamos partir para o evangelismo. Então, eu quis, né, falar mais nesse lado. Qualquer professor, né, sabe que seu objetivo maior é ensinar, é compartilhar os saberes, e ele compreende que o caminho é muito mais complexo do que apenas chegar lá e transmitir aquilo. É necessário criar vínculo com o aluno, compreender, se aproximar e incentivar. E para que ele consiga fazer isso, ele precisa, de uma maneira eficiente, ele precisa ser dotado de habilidades socioemocionais. E essas habilidades, essas aptidões vão fazer com que ele se torne um melhor professor e com que ele alcance os resultados de forma melhor, junto com os seus alunos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre habilidades socioemocionais, das quais Jesus entende muito bem. Habilidades socioemocionais são um conjunto de aptidões desenvolvidas a partir da inteligência emocional. De acordo com a psicologia, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. Então, é a capacidade de identificar, primeiro, a pessoa identifica a inteligência emocional, né? Ela é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos, as suas e as dos outros. E habilidades socioemocionais são as aptidões, né, desenvolvidas a partir dali.
Eu comecei a ler mais sobre isso e às vezes confunde um pouco a habilidade com a própria inteligência. Em outros lugares eles também chamam de competência. Eu vejo que elas se cruzam, tá? Ali. E eu quis trazer, né, um pouco de forma mais abrangente. Então, vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que consegue terminar suas tarefas e atingir suas metas, mesmo que ela esteja se sentindo muito ansiosa, muito triste ao longo do dia, mas ela consegue realizar o seu trabalho. Então, é uma pessoa, né, que é dotada de habilidades para isso. Então, essas habilidades permitem que as pessoas gerenciem melhor as suas emoções e a forma como elas agem, né, com base nelas. Vou dar uns exemplos, tá? Uma habilidade, autocontrole, a outra, autoestima, a outra, criatividade, empatia também, são as habilidades socioemocionais. Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Sim, está ótimo, Carla. Sim, maravilha. Obrigada, abençoada. Vamos dar um exemplo agora de uma habilidade socioemocional de Jesus, e a qual nós vamos estudar mais profundamente hoje. Tá? Foi em breve interrompido. Aproximou-se dele um grupo de fariseus e escribas, arrastando consigo uma aterrorizada mulher, a qual com duras e veementes vozes acusavam de ter violado o 7º mandamento. Havendo-a empurrado para a presença de Jesus, disseram-lhe com hipócrita manifestação de respeito: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Desejado de todas as nações, 323.4. Então, aí, essa história, eles queriam pegar Jesus no laço. Tá? Trouxeram a mulher, os fariseus lançaram mão dessa oportunidade para garantir a condenação de Jesus. Por quê? O que eles julgavam? Que fosse qual fosse a decisão deles, eles conseguiriam encontrar uma forma de o acusar. Se Jesus absolvesse a mulher, ele seria acusado de desprezar a lei de Moisés. Mas se ele a condenasse digna de morte, ele estaria incorrendo em algo que só os romanos poderiam fazer, que é sentenciar a morte. Jesus também sabia que eles próprios haviam induzido a vítima ao pecado. Não sei se vocês sabem, né? A história é assim. E ele sabia também uma coisa, que segundo a lei, o que a lei diz? Que o marido deveria apresentar essa mulher e que, se fosse para ser apedrejado, quando fosse no momento que a sentença era o apedrejamento, mas seria da mulher e de quem estava com ela. E ali eles trouxeram que a pessoa que estava com ela desapareceu. O marido não estava ali, só a mulher. Mais uma vez para a gente ver como que a mulher era tratada. Né? E aí diz o texto, Jesus contemplou um momento a cena, a trêmula vítima em sua vergonha, os mal encarados dignatários, destituídos da própria simpatia humana. Seu espírito de imaculada pureza recuou do espetáculo. Desejar todas as nações, 324.1. Impacientes ante a sua demora e aparente indiferença, os acusadores aproximaram-se, insistindo em lhe atrair a atenção sobre o assunto. Desejar todas as nações, 324.2. Eles ficaram impacientes. Também fala em um outro texto que eles estavam irados, e eles ficaram mais impacientes porque viram que Jesus silenciou. Jesus, ele diz, recuou do espetáculo. Ele não reagiu, ele silenciou. Ele poderia ter reagido, não poderia? Poderia ter chegado e dito para eles assim, o que vocês estão fazendo? Vocês trouxeram só essa mulher aqui? Seus machistas. Cadê o homem que estava junto com ela? Né?
E quantas outras coisas ele poderia ter dito ali na hora? Pensa que eu não sei que vocês estão querendo me pegar no laço? Vocês estão querendo arrumar uma armadilha para mim? O que ele iria fazer com isso? Ia instigar cada vez mais aquela raiva, aquele ódio. Se o Jesus tivesse feito isso, ele teria estragado tudo. Então, vamos ver a habilidade tão importante para um professor, para lidar com um aluno, no evangelismo, e para cada um de nós, na nossa vida pessoal, que é o autocontrole. Capacidade de lidar com situações adversas, mantendo o controle e a segurança, de forma positiva e menos estressante. Como desenvolvê-la? A gente precisa pensar antes de reagir. Para que a gente possa pensar antes de reagir, o que a gente precisa fazer? Não reagir, em primeiro lugar, para conseguir pensar. Então, não reagir, e sim o quê? Respirar profundamente. Parece uma coisa que é tão fácil, tão simples, mas na verdade, quando nós estamos em situações adversas, o que a gente tende a fazer? A gente tende a reagir. E a gente consegue estragar toda uma situação nos 30 primeiros segundos que nós abrimos a boca para falar. Não é verdade? E às vezes acontecem coisas que vão ter sequelas pelo resto da vida. Porque as palavras não voltam mais atrás. Então, o que a gente precisa fazer? Não reagir quando alguém te afronta, não reagir quando alguém te provoca, quando alguém te contraria, critica, sabe? Essa coisa da lei da ação e reação, ela funciona bem na física. Mas nos relacionamentos pessoais, é péssimo. É péssimo. Respire. E faça um silêncio proativo. O que é um silêncio proativo? É quando você silencia fora, mas dialoga dentro. É um silêncio que vai te levar a perceber tuas emoções e sentimentos naquela situação. Em seguida, você vai precisar nomeá-las. Depois de nomeá-las, entender os gatilhos, para que aí, então, depois de tudo isso, a gente vai desenvolver formas de lidar com aquela situação, formas eficientes, para que aí, então, a gente possa dar uma resposta inteligente. Acontece, sobre esse silêncio proativo, que em situações de estresse, conflitantes, nós temos a tendência em cair em duas valas. Do impulso inconsequente e de uma cautela imobilizadora. Esse silêncio... Então, tem pessoas que já logo falam. E tem aquelas outras que ficam quietas. Só que não é só ficar quieto, esse silêncio que eu estou falando. Não é um silêncio que te conduz a essa cautela. Essa cautela, ela é negativa. Essa cautela, ela é paralisadora. Nós precisamos do que? Encontrar alternativas. Então, o que a gente precisa fazer é o silêncio proativo. Aí, depois que se faz isso, vamos para o segundo passo. Perceber nossas emoções, saber nomeá-las. Vocês conseguem fazer isso? Não é fácil, não é verdade? E ainda mais porque nós temos, assim, gerações inteiras que cresceram só sabendo distinguir tristeza, alegria, raiva, medo. E, por exemplo, ó, se você tem uma angústia na tua vida, decorrente de uma situação de conflito, e ela é taxada como tristeza, será mais difícil de você dominar, porque o sentimento por trás é mais complexo.
Pode até envolver a tristeza, mas não se limita a ela. Um exemplo, por exemplo, outro exemplo, medo. Quantos tipos de medo que tem? E às vezes a gente só consegue dizer assim, estou com medo. Mas esse medo pode entrar na linha das fobias, que aí são medos mais intensos. Tem toda uma estrutura em cima daquilo que precisa ser trabalhada. Temos a glossofobia, que é o medo de falar em público, a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados e pequenos, a alodoxafobia, que é o medo do que os outros vão pensar de você. Então, ter consciência das emoções existentes que se pode experimentar permite que você entenda também quais são os gatilhos de cada uma. Então, a gente precisa de não reagir, ter esse diálogo interno, perceber nossas emoções, saber nomeá-las, e agora vem um outro ponto, entender os gatilhos. Mas precisa ter essa sequência. Alguém sabe me dizer o que são gatilhos? É um estímulo. Um estímulo? Que desencadeia uma resposta. E o gatilho, sim, são estímulos que a gente poderia dizer que são estímulos disparadores de traumas. Obrigada, Carol, tá? Eu diria que também acho que uma boa definição de gatilhos são assimilações, né? Que é a questão dos traumas. Você faz uma assimilação instantânea, alguma coisa que acontece e desencadeia uma reação a partir de situações que atingiram um padrão e você acaba sendo atingido por isso, fazendo essas assimilações sempre que acontece a mesma coisa. Sim, sim. Isso mesmo. Podemos chamar também de assimilações. Então, ali, ó, ele aciona, é uma espécie de disparo de traumas. Ele aciona cadeias de memórias ruins e tem poder para mudar o estado do humor, interferir na forma como se toma decisões e no comportamento social. É uma situação que precipita sentimentos e sensações desagradáveis para alguém, afetando aspectos que podem ser muito sensíveis ao indivíduo, como a baixa autoestima, sentimentos de desamparo. Então, esses gatilhos, né? Vocês lembram que a gente falou, da primeira vez que a gente deu um estudo aqui, dos caminhos, aqueles caminhos emocionais? Vocês lembram que a nossa memória faz uso desses caminhos? E eles ligam experiências e sentimentos? Esses gatilhos, eles agem, né, como disparadores de estados mentais e emocionais em alguém que já se viu submetido àquilo em situações anteriores. Então, acontece uma determinada situação que a pessoa vê como perigosa, como desestabilizadora, porque remete a situações passadas que foram ruins para ela. E isso, por sua vez, aciona um modo de sentir e um padrão de agir. E o que ela faz? Ela usa isso para se proteger. E quando ela reage, isso tudo funciona automaticamente, porque quando ela reage, é o piloto automático, né, que está funcionando. Aliás, volto, nós costumamos usar o piloto automático e quando ela reage, ela fica refém do piloto automático, porque ela não pensa, entende? Automaticamente vai ser aquilo que vai sair e pronto. Mas assim, ó, falando do piloto automático, não é que é ruim essa maneira como o nosso cérebro trabalha, não é. Vocês lembram que eu falei que ele funciona assim como forma de poupar energia? E é necessário para a nossa vida, permite que a gente lide com estímulos estressantes
que causam esgotamento mental e físico na gente de uma maneira melhor. Por isso que eles existem. Mas tem um lado ruim, bem ruim. Por quê? Qual é o lado bem ruim? Que nós estamos lidando com emoções e sentimentos. E os sentimentos, meus queridos, minhas queridas, eles são subjetivos. Não dá para confiar nos sentimentos. A emoção, se vocês voltarem lá para aquele estudo, ela é uma reação, um conjunto de ações neurobiológicas e elas são expressadas no corpo. É algo que acontece externamente. Acontece um estímulo, você tem uma reação que é mostrada externamente. Então, as emoções, alegria, tristeza, surpresa, agressividade, desejo sexual, excitação, tédio, isso é emoção. E aí, mesmo que todas essas emoções, mesmo que a gente tente esconder, ela vai aparecer em algum lugar, sabe? E essas emoções, elas dão origem aos sentimentos, né? Então, sempre estão muito ligados. Então, enquanto a emoção se refere a algo externo, o sentimento é muito interior. É a tua interpretação da emoção. É o teu universo interior sobre a tua sensação do que você teve em relação àquela emoção. Isso, ele tem o quê? É interferido pelas tuas crenças, pelo ambiente, família, memórias. Então, o que a gente pode dizer em relação a sentimentos? Esses sentimentos, realmente, não podemos confiar. Sentimentos, eu vou dar exemplo, ó. Ressentimento, amargura, preocupação, desânimo, são esses. Então, vamos pensar aqui. Existe uma situação assim, eu vou dar um exemplo. Aquela situação que você está dando uma palestra, numa igreja. Você desperta sentimentos na pessoa. E essa pessoa, por sua vez, na atitude dela lá, no que ela fala e responde para você, ela também desperta sentimentos em você. Só que às vezes acontecem coisas assim que você fica admirado, né? E isso acontece muito, tá? Aquela pessoa vem e te acusa assim, do nada. Você acha que é do nada. E fala aquelas coisas. Você olha, não fiz nada. Eu estou escutando isso. Né? Então, uma coisa que é importante a gente saber nesse momento é que muitas vezes o que pode ter acontecido ali é que houve um disparo de um gatilho. E essa pessoa teve uma reação de proteção. Então, muitas vezes eles estão reagindo a sentimentos ruins que foram despertados neles e eles estão apenas se protegendo para não se machucarem mais. Gente, eu estou falando isso aqui, não é para justificar erro de ninguém, tá? É só para a gente compreender, para que a gente possa dar uma resposta eficiente naquele momento. Para que a gente possa saber como sair dessas situações. E, inclusive, ajudar a própria pessoa. E não fazer com que a situação chegue num ponto tal que fique você falando, ela reagindo, você reagindo, ela reagindo, e aquilo ali não vai levar a nada, sabe? Eu lembro que o Ancião Parmília falou na última campal que existem 3 coisas para a gente ser um bom professor. Uma, contextualizar tudo. A outra, conhecer os inimigos e saber quando eles te manipulam. E a outra, que eu achei maravilhosa, é que 99% das vezes o inimigo, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não está fazendo aquilo deliberadamente. Ele não tem nem noção do que ele está fazendo.
E eu achei isso tão importante que a gente possa gravar, fixar, registrar, assim, se possível, com letras de fogo, porque nós vamos precisar dessas informações em nossa mente, né? Vamos precisar nas diversas situações, mas nós precisamos gravar isso para quando a gente lide com as pessoas, sabe? Realmente, 99% das vezes, ele não é um inimigo deliberado. E Jesus sabia disso. Jesus chamou, quando Judas foi lá e beijou Jesus, Jesus disse, amigo, a que vieste? Nem Judas, Jesus considerou inimigo. Então, ele sabe o problema de cada um. Eu lembro muito, enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei de uma situação de um professor que ele estava dando uma palestra e ele foi abordado. E ele estava fazendo uma consideração e ele foi abordado e a pessoa discordou dele, né? Ele disse, não concordo assim, porque é assim, 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 assim. E aí o professor explicou, adventista, ele, né, explicou exatamente, era sobre criacionismo. Mas ele explicou muito bem, sabe, claro, paciente, manso. Foi aquela explicação. Mas a pessoa não contente com aquilo, porque quando você conhece o lado da psique humana, você começa a entender que aquilo que aconteceu ali foi um disparo de gatilhos. Ela não contente, ela foi de novo. Só que agora ela já foi com mais raiva. Ele captou isso, que aquela situação ali era uma situação desse tipo. E o que ele fez? Sabiamente, ele não deu nenhuma resposta. Aí passou, continuou explicando, mas ela não contente, de novo, e mais agressivamente. E essa pessoa é um intelectual, sabe? E na igreja, ele é conceituadíssimo. E eu fiquei vendo toda aquela cena, né? E aí esse professor ouviu mansamente. Ele terminou de falar, a pessoa... E essa pessoa já estava altos níveis de irritação, né? E só... enfim, ele não falou nada. Aquele professor me deu uma lição tão grande que eu vou levar para o resto da minha vida. Uma outra pessoa mais inexperiente ali, ela teria ficado naquele jogo de ping-pong, sabe? E que a gente sabe, não constrói, não ajuda. E então, voltando, né? Ali para Jesus. Nós vimos todas essas formas de que para ter o autocontrole, nós precisamos pensar antes de reagir. E para isso, nós precisamos não reagir, perceber nossas emoções, saber nomeá-las, entender nossos gatilhos e formas de lidar com as emoções e sentimentos. Tudo isso antes de dar a resposta. Você vê como o silêncio é importante, né? Olha, quietinho pensando, dialogando consigo. Bom, quanto às emoções, o que a gente deve fazer? A gente não deve negar, a gente não deve se culpar, não deve matar essa emoção. Se na hora eu fiquei com raiva, eu fechei o meu rosto. Eu não vou sair sorrindo agora se eu fiquei com raiva, entendeu? Eu devo respeitar, né? Mas a gente deve fazer como Jesus. Como é que é a forma de lidar com as emoções e sentimentos? O que Jesus fez naquela situação? Ele recuou do espetáculo. É aquela coisa, eu estou numa ilha e agora eu quero ver tudo fora da ilha. Como se fosse uma terceira pessoa. Eu estou olhando a cena, eu estou lá dentro, mas eu não... Eu estou lá dentro, mas ao mesmo tempo eu estou olhando tudo de fora. É agora que a Carla, que pensa, está posicionada do lado de fora. Para que eu possa conseguir encontrar formas de lidar com as emoções e sentimentos. Então, o que a gente tem que fazer? Uma profunda investigação. Quanto a essas emoções, é aquilo que eu falei. Agora, quanto aos sentimentos, meus amigos, a gente precisa, como foi dito lá, né? Não dá para confiar neles.
A gente precisa duvidar dos sentimentos. A gente não deve aceitá-los como verdade absoluta, nunca. E mais, a gente tem que desconfiar de cada pensamento que nos controla. Por quê? Porque pensamentos e sentimentos estão muito ligados, tá? Pensamentos geram essas interpretações das emoções, que são os sentimentos. Os sentimentos, por sua vez, geram outros pensamentos. Então, também dos pensamentos a gente tem que desconfiar de cada pensamento que nos controla. E a gente consegue aí acrescentar, falar também de vieses, das distorções cognitivas. Só que eu estou entrando bem no lado, né, de emoções e sentimentos. Porque é onde a gente, como a gente diz, a gente pode estar argumentando maravilhosamente bem, mas quando alguém te pega nesse lado do emocional, a pessoa desestabiliza. Pessoas que têm experiência aqui com o evangelismo sabem que esse é um ponto muito delicado e que precisa ser trabalhado e bem. Porque nós vamos passar por situações dessas, sabe? De várias. O que você pensa sobre isso que eu estou falando? Faz sentido? Me falem. Acho que nos convida a algo que a gente já sabe que tem que fazer. Esse, como era um termo do Parvin, cérebro rápido, cérebro lento e tal. Cérebro rápido, que tem os vieses cognitivos do cérebro rápido, né? É mais essa mesma informação Deus tentando nos dizer. Desde lá em Santiago, como que vocês falam em português? Desde lá em Tiago, cuidado com a língua. Deus está falando, Deus está nos dizendo da forma que a gente reage, né? Mas hoje, enfim, eu acho que a minha vida se baseia em tudo isso que está falado aí. E eu não tenho conseguido controlar isso. Por isso o Tiago diz, aquele que chegar a controlar vai ser perfeito. Chegará à perfeição. E é tão importante, né, Pedro, a busca desse autoconhecimento, assim, sabe, nesse momento. Eu não falo só em relação ao evangelismo, não. Porque assim, nós temos aprendido a mensagem de igualdade. E que tem transformado a nossa vida e tem mostrado que a nossa visão de mundo estava muito errada, né? Mas essa mensagem de igualdade a gente também pode falar em outros termos. Se a gente quiser usar um outro termo para o que significa igualdade, né? O que está sendo apresentado é a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas. E nisso, nós temos a mensagem que nos ajuda, e muito, mas nós precisamos lapidar isso e trazer isso para um nível muito pessoal, um nível da ciência da mente, um nível da nossa psique, sabe? Lidar com essas coisas de uma forma avaliando aonde que nós, quais são os nossos problemas específicos. Porque assim, ó, se a gente pensar mais sobre isso, entender mais nossos sentimentos, entender os gatilhos, sabe? Isso vai nos ajudar a que a gente dê respostas melhores. Em outras palavras, essas respostas melhores, respostas inteligentes, é respostas que ajudem realmente na salvação dessa pessoa. Respostas que essas pessoas consigam ver que nós temos uma empatia ainda maior, que nós somos realmente generosos, altruístas. Por isso é tão importante a gente ir em busca e cavar e fazer esse processo, né? Meus amigos, aproveitem e façam nesse momento, que na forma de lidar com as emoções e sentimentos, que a gente está ali duvidando dos nossos sentimentos, e que precisa desconfiar dos nossos pensamentos, que nos controlam. Aproveitem naquele momento também, façam perguntas para vocês. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Eu provoquei isso? Se essa pessoa está irada sem uma razão aparente, eu devo comprar essa raiva para mim?
Se essa raiva é dela, eu devo estragar a minha apresentação? O pior, eu devo estragar o meu dia, a minha semana por causa disso? Por algo que não me pertence? Algo que é dela? Estou eu me perturbando e com isso me escravizando pelo que o outro fez comigo, pelo que o outro disse para mim? Olha que interessante. Que a gente pode estar sendo escravizados e não livres de uma forma muito, muito interna, quando a gente deixa que outra pessoa nos escravize, seja o nosso algoz, por causa da maneira como a gente está se perturbando com aquilo que não nos pertence. Então, meus amigas e amigos, se a gente não conseguir parar para pensar, nós vamos ter muitas dificuldades em dar respostas inteligentes às situações estressantes. Quando eu falo em respostas inteligentes, eu sempre penso uma coisa, tá? É aquela que Jesus daria diante das situações estressantes se ele estivesse no meu lugar. Sempre assim, porque o nosso maior exemplo é Cristo. Ele é o mestre de inteligência emocional. Vamos ver agora as respostas que ele deu naquelas situações. Ao seguirem, porém, com a vista o olhar de Jesus, fixaram na areia aos seus pés, e transmutou-se-lhes o semblante. Ali, traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos de sua própria vida. O povo, olhando, reparou na súbita mudança de expressão e adiantou-se para descobrir o que estavam eles olhando com tal espanto e vergonha. Olha o que Jesus conseguiu fazer, né? Eles estavam irados e o semblante mudou. Agora era espanto e vergonha. A ação dos acusadores era de todo carecida de autorização. Entretanto, Jesus os rebateu com as próprias armas deles. A lei especificava que nas mortes por apedrejamento, as testemunhas do caso fossem as primeiras a lançar a pedra. Erguendo-se então e fixando os olhos nos anciãos autores da trama, disse Jesus: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Inclinando-se, continuou a escrever no chão. Não pusera de lado a lei dada por Moisés, nem fora de encontro à autoridade de Roma. Os acusadores haviam sido derrotados. Então, rotas as vestes da pretensa santidade, ficaram culpados e condenados, em presença da infinita pureza. Tremeram de que as ocultas iniquidades de sua vida fossem expostas à multidão. E um a um, cabisbaixos e confusos, foram se afastando, silenciosos, deixando a vítima com um compassivo salvador. Que resposta inteligente! Jesus é incrível. Ele é um modelo comportamental mais excelente que já pisou nessa terra. Eu sei, nós devemos aprender uns com os outros, porque nós representamos ele. Mas se nós buscarmos aprender desse modelo comportamental, nós vamos estar encontrando um modelo excelente, para que a gente possa ter sucesso. Eu vou parar por aqui. Tem mais coisas, mas eu vou parar por aqui, porque como tomei muito do tempo de vocês, tá? Vou deixar as outras coisas para outro dia. E no outro dia eu vou falar sobre uma habilidade de Jesus, a do perdão, que consegue destruir esses caminhos formados por nós e que faz com que a gente, caminhos doentios, ele consegue com perdão destruir. Ele faz um curto-circuito no cérebro
E aquela reação que a pessoa ia ter diante de uma coisa que ela esperava que fosse acontecer, de um estímulo, com o perdão, ela fica bloqueada, ela não consegue reagir da mesma maneira. Porque os estímulos passados, as histórias passadas dela sempre eram assim. Por exemplo, culpa, né? Ah, tem culpa por tal coisa, então agora todo mundo vai me condenar. E cada vez que eu falar daquilo ali, a condenação vem. Condenação vem, condenação vem. E aí Jesus vem e diz, eu não te condeno mais. Vai, eu não te condeno, nem eu te condeno. Como ele disse para a mulher, que eu ia falar depois. Vai e não peques mais. Ela ficou atônita, ela não esperava uma resposta dessa, ela não tinha isso. O que as outras pessoas faziam era só reforçar os mesmos caminhos dela, doentios, caminhos emocionais. E Jesus vem e acaba com aquilo, sabe? E essa mulher, ela se tornou uma das maiores seguidoras de Jesus. Então, as respostas inteligentes, acima de tudo, é aquela que olha para o outro com o intuito de salvar o outro, de libertar o outro da opressão que ele vive. E quando a gente trabalha essas coisas e esses gatilhos também em nós, não só a pessoa que está sendo libertada, não. Se, por exemplo, né, eu dou a ele, como Jesus deu, essa mudança de ver esse perdão, eu também sou. Mas isso nós vamos conversar mais num outro dia, se Deus quiser. Quem sabe numa outra oportunidade. Deus nos ajude, nos abençoe. E, enfim, que Jesus possa continuar sendo para nós nosso grande amor, nossa maior apreciação, nossa inspiração, nossa motivação, o tudo em todos, o desejado de todas as nações, o amado entre os milhares. E quantos adjetivos? Acho que eu ficaria aqui muito mais tempo se a gente começar a falar. Mas é isso. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por ter enviado o Teu Espírito Santo para nos orientar nesta noite. Te agradeço de modo especial, Senhor Deus, porque me ajudaste no momento delicado que eu passei agora, há pouco, e que Tu no Teu grande exemplo, me ajudasse a manter o controle e a conseguir continuar essa palestra. Obrigada, Senhor Deus, também porque Tu me dás a capacidade de pensar e a cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá condições de realizarmos esse autoconhecimento. O Senhor dá tantas e tantas ferramentas para nos ajudar, Senhor, a ter sucesso e ajudar a salvar outras pessoas. Ajuda-nos, Pai, a darmos o melhor de nós para sermos instrumentos precisos, eficazes nessa obra tão linda de salvação. E essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos. No doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Boa noite.